Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais um sábado juntos compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos na nossa série de mensagens debaixo do tema Mantendo a Esperança em Meio à Dor. Essa é a nossa última mensagem debaixo desse tema. Foi em todos os sábados aí de novembro, né? Nós compartilhamos mensagens encorajando você a permanecer firme, a permanecer-se animado mesmo diante das tribulações, das dificuldades, conselhos aí da parte de Deus de como podemos nos manter esperançosos, animados, contentes, mesmo em meio aos sofrimentos, às provações, às tribulações que enfrentamos nessa vida aqui. E hoje, para encerrarmos essa série de mensagens aí com vocês, eu quero trazer um texto que está lá em Filipenses, no capítulo 4, os versículos 11 ao 13. Acompanhe aí comigo. Não estou dizendo isso porque estejam necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo 13 aí é muito conhecido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, eu quis trazer esse texto porque acredito que o apóstolo Paulo seja um grande exemplo para nós. Quando nós meditamos nas Escrituras e compreendemos como foi a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que foi um ministério de sofrimento, uma vida em que ele enfrentou muitas e muitas adversidades, né? Ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, ele ficou enfermo, porque lá em Gálatas nós lemos que ele disse: eu fui pregar a vocês por causa de uma enfermidade, mas a minha enfermidade não foi motivo de escândalo para vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo foi aquela pessoa que enfrentou tudo que a gente possa imaginar, todo tipo de perseguição, seja ela literalmente física ou então nas suas emoções mesmo, na sua mente, porque nós vemos o quanto os judeus perseguiam ele e o quanto ele amava o povo dele, né? Ele fala assim: poxa, eu preferia ser tirado de Cristo para ver os da minha raça, os israelitas, o meu povo sendo salvo. Então ele amava o povo dele, mas era perseguido por aquele povo. Então creio que eram situações que ele precisava lidar emocionalmente também com isso. Então, amados, nós vemos todas as questões de sofrimento. O apóstolo Paulo é um exemplo bem prático, né? Ele passou necessidade, tudo que nós possamos imaginar aquele homem viveu. E aí nós vemos o quanto ele compreendeu a plenitude da vida dele em Cristo Jesus e o quanto ele aprendeu passando pelas circunstâncias. Sobre isso que eu quero falar com você, o aprender. Como que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância? Como que ele aprendeu, fala ali no versículo 11, a adaptar-se a toda e qualquer circunstância? Seja passando necessidade, seja tendo fartura, em qualquer circunstância o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a se adaptar à situação que ele estava e a estar contente no meio daquela situação. Ele conclui dizendo que tudo era possível porque ele estava em Cristo Jesus. Tudo é possível naquele, em Cristo, que me fortalece. Amados, é passando pelas circunstâncias que nós vamos aprender a permanecermos firmes em Cristo Jesus e contentes em toda e qualquer situação. E esse é o intuito da nossa caminhada, ser pela fé. Senão, a palavra não nos alertaria em tantas e tantas escrituras que o justo vive por quê? Pela fé, por meio da fé. E a fé é a certeza de algo que nós não vemos, é a convicção de algo que nós esperamos. Nós precisamos fixar os nossos olhos, nós já falamos isso nas mensagens anteriores, fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos, naquilo que é eterno.
Muitas vezes nós nos entregamos aos sofrimentos porque fixamos os nossos olhos nas coisas terrenas, nas situações que nós enxergamos aqui com os olhos naturais e achamos que esse é o nosso fim. Amados, nós temos uma verdade sobre nós temos uma grande expectativa em Cristo Jesus. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a Cristo. Nós somos dele, fomos comprados por um alto preço e ele mesmo é aquele que nos capacita e nos fortalece para enfrentar o que for preciso nessa terra aqui. Por isso que Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós podemos enfrentar o que for. Muitas vezes eu vejo irmãos, alguns até vêm conversar comigo e dizem assim: ah, irmã Catiane, mas não é fácil essa vida, por que os cristãos sofrem tanto? A gente sofre tanto, tem tanta provação, tanta tribulação, tem horas que dá vontade de desistir. Amados, nós não pertencemos a essa terra aqui. Nós sabemos que o mundo como está hoje, esse sistema que governa o mundo é maligno, o mundo já sob o maligno. E nós não pertencemos a esse sistema, não pertencemos a esse domínio das trevas. Então, toda a atuação das trevas é para quê? Para tentar nos afligir, para tentar nos provocar desânimo, nos desestruturar. E exatamente porque a nossa vida é pela fé, que nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança em Cristo Jesus e a manter a nossa alegria, a nossa satisfação, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Porque o nosso fim não é esse. Nós estamos num período que é transitório, nós estamos vivendo algo que é transitório, não é eterno. O nosso fim não é aqui, o nosso fim não é esse. Sabe, amado, se nós morrermos, é lucro para nós. Parece estranho falar isso, né? Porque muitas vezes nós tememos a morte, não queremos morrer. Mas assim como o apóstolo Paulo falou, morrer para mim é lucro. Estarei para sempre com o Senhor. Sabe, amados, nós precisamos mudar um pouquinho a nossa maneira de ver as coisas. Nós estamos muito enraizados nessa terra aqui, nesse mundo aqui, nesse sistema. E aí nós achamos que nosso fim é aqui. Então, quando vem as situações adversas, quando vem os problemas, quando vem as situações que muitas vezes nós achamos que é o fim, não é o fim. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Tem uma palavra que está lá em 1 Pedro, quero até ler com você. 1 Pedro capítulo 3, os versículos 14 e a parte A do versículo 15. Olha que interessante esse texto aqui. Fala assim, ó: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Amados, nós estamos em Cristo. Ainda que venhamos a sofrer porque vivemos uma vida reta, justa diante de Deus, porque somos cristãos, ainda que soframos, nós seremos felizes. Nós seremos felizes. Essa precisa ser o nosso alimento, sabe? Nós precisamos alimentar essa verdade, precisamos meditar nessa verdade. Se nós lermos, nós terminamos ontem aí da nossa leitura dos 120 dias, para quem está acompanhando, fazendo a leitura bíblica, nós terminamos ontem a leitura da carta aos Efésios. Uma carta pequena, são 6 capítulos que tem verdades extraordinárias a respeito de quem somos e o que temos em Cristo. Só a carta aos Efésios, se você leu e leu com atenção ali, percebendo, se você vê as expressões em Cristo, nele, por meio de Cristo, são mais de 20 características que nós temos e recebemos em Cristo Jesus, que nós temos e somos em Cristo Jesus por estarmos nele. Essa é uma verdade que precisa ser enraizada no nosso coração. Às vezes alguns irmãos vêm e dizem assim: ah, irmã, mas você não sabe o que eu enfrento. Amados, muitas vezes você me vê aqui e aí você pensa que tá tudo bem ali, né? Não enfrenta nenhum tipo de sofrimento. Amados, do lado de cá nós também enfrentamos sofrimentos. Nós também passamos por situações que tem momentos que parece que não vai
não vai acabar aquela situação, ou então parece que não tem saída. Sabe, amados? E como que nós temos feito? O que nós temos, o que nós temos colocado em prática para permanecermos felizes e contentes? Essa mensagem que eu estou compartilhando com você hoje é algo que eu tenho experimentado, passando pelas dores, passando pelos sofrimentos. Eu tenho aprendido a me manter contente, a me adaptar às situações. Sabe, às vezes passamos por situações difíceis, sim, já enfrentamos situações aqui, eu e a Karina, de falta, sim, e a gente se adaptou. Ah, não, nós vamos nos adaptar, é o que nós temos para viver, é isso, e é assim que nós vamos viver. Isso não nos tirará a alegria, isso não nos tirará a paz em Cristo Jesus. Glórias ao Senhor, porque o Senhor tem multiplicado, o Senhor tem provido em nossas vidas, através da vida de irmãos em Cristo, e glória a Deus por isso. Mas já enfrentamos situações bem difíceis, bem complicadas. Já enfrentamos perda, já enfrentamos enfermidade. E como que lidamos com tudo isso? Como que enfrentamos todas essas coisas? Nos apegando à palavra de Deus. Nos apegando às verdades da palavra. Sabe, normalmente quando... Vou dar algo que eu faço, mas aí você... É só como um testemunho aí pra você, tá? Normalmente quando eu tô enfrentando momentos difíceis, momentos... dolorosos, a Catiane, assim, aquela que tenta às vezes ressurgir a estrutura mental da velha natureza, tende a ficar mais depressiva, a querer se abater, não querer falar com ninguém e fica ali quietinha. Amados, quando eu vejo que essa situação está acontecendo, é aí que eu entro no meu quarto, fecho a porta do meu quarto e começo a adorar ao Senhor. Começo a louvar, começo a cantar, a adorar, a engrandecer o nome de Deus. Sabe, amados? É assim, é passando pelas situações. Lembra o apóstolo Paulo? Teve um momento que ele e Silas estavam presos, amarrados pelos pés, e eles tinham acabado de ser açoitados. Você já imaginou a dor física, o turbilhão de pensamentos ali na mente deles? O que estava passando? E ali, no meio daquela prisão, machucados, acorrentados pelos pés, eles começaram o quê? A louvar a Deus, a cantar. E o que aconteceu? As correntes se abriram. As portas da prisão se abriu. Sabe, amados, nós precisamos, quando enfrentamos as situações, mudar um pouquinho a nossa maneira de ver as coisas. A nossa tendência é... é muito difícil, eu não consigo, não dá, não aguento mais enfrentar isso, não aguento mais passar por dificuldade ano após ano. Sabe, amados, a gente tem uma tendência a murmurar demais, a reclamar demais. Tenho aprendido a ser grata ao Senhor. Passando pela escassez, eu dou glórias ao Senhor. Eu oferto na vida das pessoas, mesmo quando nem mesmo eu tenho. Sabe, amados, é se doando. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu? A pessoa vem pedir uma ajuda, um socorro. A pessoa está enfrentando uma situação que às vezes é pior que a minha, está passando fome. Já enfrentamos essa situação aqui, olha, não tenho nada para comer. Aí eu vou lá, eu tinha 50 reais na minha conta, eu vou lá e compro comida para aquela pessoa. Sabe? De repente as portas se abrem. Sabe, amados, é passando pelas situações, é enfrentando as circunstâncias de uma maneira diferente. Nós temos a tendência a enfrentar as situações com uma mentalidade muito terrena, muito terrena. E o Senhor quer nos ensinar a enfrentar as situações por meio da fé. Mas fé em quê? Fé na suficiência de Cristo. Senhor, eu sei que o Senhor é suficiente para mim. Estou enfrentando essa situação, não está fácil. Não está fácil, mas eu confio no Senhor. Pai, eu entrego mesmo a minha vida, o meu coração a Ti. Pai, me direciona. Às vezes eu fico um pouco perdida, se é isso que acontece, né? Às vezes nós ficamos, não sei exatamente o que fazer, como agir, mas eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, continuarei te louvando, continuarei te adorando, continuarei engrandecendo o seu nome. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que o Senhor fez por mim, entregando-se em meu lugar. Ah, Senhor, me tirando debaixo da ira, do castigo. Ah, me salvando, me redimindo. Obrigada, Pai, porque eu não vivo pelo que eu vejo. Eu vivo por aquilo que é eterno. Isso aqui que é transitório não vai definir a minha alegria, a minha satisfação. Eu te amo e continuarei te amando e te servindo e te adorando e glorificando ao seu nome e permitindo que o Senhor flua através de mim. Sabe, amados? Muitas vezes nós somos muito murmuradores e a gente precisa mudar a nossa mente, a nossa forma de ver as coisas. Sermos mais gratos, meditarmos mais naquilo que Jesus fez por nós. O que Cristo fez por nós não tem preço, amados. Agora, se nós fixarmos os nossos olhos nessa terra aqui, nesse mundo aqui, aí a gente não dá valor por aquilo que o Senhor fez por nós. Se nós acharmos que o nosso fim é esse mundo aqui, é essa vidinha que nós temos aqui, desculpa, o vidinha não é um termo pejorativo, mas é porque às vezes eu fico um pouco indignada comigo mesmo, porque Deus tem me ensinado a olhar não para essa vida aqui, mas por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim, por tudo que o Senhor já conquistou para mim. A minha vida não é essa, a minha pátria não é essa. Minha pátria está nos céus. Sabe, amados, nós precisamos meditar nessas verdades da palavra de Deus, senão nós seremos sucumbidos em meio aos sofrimentos. E o intuito é que nós, assim como o apóstolo Paulo, aprendamos a nos adaptar em toda e qualquer circunstância e a estarmos contentes em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque nós podemos enfrentar o que for, porque estamos em Cristo, que nos fortalece. Não sei o que você está enfrentando. Talvez você diga, Catiane, você não imagina o que eu esteja passando. Não sei o que é, mas o Senhor sabe. E o Senhor é poderoso para te fortalecer, para te capacitar, para te dar ânimo. Afinal, olha o que Ele já fez por você. Ele entregou Cristo Jesus em seu favor, em meu favor, para nos dar o que? Nos dar vida. Nossa jornada não está limitada a esse período transitório de vida que nós vivemos, que é tão curto, perante toda a eternidade. Isso que nós vivemos aqui na Terra é transitório, amados. Essa vida nesse corpo aqui, que muitas vezes fica enfermo, que muitas vezes enfrenta situações difíceis, dolorosas, essa vida aqui é curta. É muito curta comparada com tudo que somos e temos em Cristo Jesus. Comparado com a eternidade. Nós estamos limitados a esse corpo e muitas vezes nós não conseguimos enxergar a eternidade. Nós já estamos na eternidade, mas porque estamos nesse corpo aqui, ficamos limitados, não conseguimos enxergar tudo o que nós vivemos e ainda viveremos em Deus. Sabe, amados, essa vida aqui é muito pequena comparada ao que acontecerá depois que nós deixarmos esse corpo aqui. Essa vida é muito limitada. Não podemos fixar os nossos olhos, a nossa confiança na sabedoria desse mundo aqui, nas saídas que esse mundo nos oferece. Faça isso, faça aquilo. Precisamos aprender a depositar a nossa confiança em Deus e é passando pelas situações. Porque o justo vive pela fé e fé tem tudo a ver com você ter uma atitude no meio daquilo que os teus olhos naturais estão enxergando uma coisa, você manter uma atitude pautada naquilo que os teus olhos espirituais enxergam. Basicamente isso é fé. É crer naquilo que você não vê. É fazer as suas decisões, escolhas, pautados naquilo que você não enxerga. Você não vê, muitas vezes, a satisfação, aquilo que Cristo fez não é palpável para nós, né? Muitas vezes nós não conseguimos ter a dimensão disso e aí nós fixamos os nossos olhos no que nós enxergamos aqui nessa terra, nas situações, nas dificuldades. A minha oração é que os nossos olhos sejam iluminados e eu e você possamos ver além, muito além do que os nossos olhos naturais enxergam. Que nós possamos receber a plenitude das verdades de Deus e viver por meio dessas verdades. Sabe, amados, olha esse texto de Pedro que nós lemos ali, 1 Pedro capítulo 3.
nós seremos felizes, não precisamos temer o que o mundo teme, não precisamos ficar ansiosos, não precisamos ficar preocupados, porque estamos em Cristo. Sabe, nós precisamos deixar essa verdade entrar no mais profundo do nosso coração. Estamos em Cristo, estamos em Cristo, estamos em Cristo. Quantas vezes for preciso, eu repetirei essa verdade, sabe, amados, para que o Espírito Santo fundamente isso no mais profundo do nosso coração. Nós estamos em Cristo, amados. Medita nisso, pensa nisso. Não sei você, às vezes as pessoas, aleluia, estou em Cristo. Você já pensou no poder dessa verdade? Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Somos um com Cristo. Olha o que está lá em Colossenses capítulo 3. Você está escondido com Cristo em Deus porque Cristo é a sua vida. Amados, como que nós viveremos deixando a aflição, a tristeza tomar conta do nosso coração quando temos essas verdades? Sabe, eu comecei aqui o vídeo falando sobre o apóstolo Paulo, sobre o exemplo que ele é para nós. Muito interessante porque no final da vida do apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua última carta, ele escreve lá a Timóteo, ele diz assim, olha, Timóteo, eu já estou sendo derramado como oferta, mas eu completei a minha carreira. Eu combati o bom combate da fé. Eu posso olhar para trás e ver que eu vivi. Né? Na minha linguagem é isso que ele escreveu. Eu vivi pautado na fé, ou seja, em confiança em Cristo Jesus. E a Bíblia não relata como foi a morte do apóstolo Paulo, mas nós, historicamente, sabemos que não foi legal a morte dele, né? Provavelmente ele foi decapitado. Então, assim, amados, aí nós olhamos e pensamos, nossa, ele foi decapitado, mas ele entendeu a vida dele em Cristo Jesus. Ele enfrentou todas as situações possíveis, nós já falamos aqui, sendo perseguido, sendo preso, sendo açoitado, enfrentando enfermidade, ele enfrentou tudo que alguém pode enfrentar. E ele aprendeu ao quê? A se manter contente nas situações. E foi passando pelas situações que ele foi aprendendo. Foi enfrentando as situações que ele foi, eu vou confiar em Cristo Jesus. Tem um texto que ele fala que chegou um momento da vida dele que ele estava exercendo o ministério e aí aconteceram coisas tão terríveis que ele pensou assim, pronto, perdi a esperança da própria vida. Acho que não tem mais saída para mim. Ele fala, eu perdi a esperança da própria vida, mas daí ele explica, e tudo aquilo aconteceu para que eu não confiasse em mim mesmo, mas confiasse em Cristo, em Deus, que é aquele que nos livra e continuará nos livrando. Sabe, amados, quando ele enfrentava as situações, ele olhava, as emoções dele estavam assim, a flor da pele, e aí ele dizia, pera, tudo isso daqui para eu entender que eu dependo de Cristo, que eu estou em Cristo, que a minha confiança precisa estar completamente nele. Sabe, amados, que eu e você aprendamos isso. Quando as situações difíceis e os sofrimentos e as dores chegarem, ao invés de nós abrirmos a nossa boca para murmurar, nós possamos compreender e falar mesmo ao Senhor. Ah, Pai, sei que estou enfrentando tudo isso, às vezes vem o desânimo e parece que não tem fim, mas eu vou compreender que eu sou dependente do Senhor e que eu estou em Cristo. Eu não preciso temer nada. Não preciso me entregar à preocupação, à ansiedade ou desespero, ainda que tudo aqui dentro esteja borbulhando aqui. Eu posso respirar fundo, posso receber a plenitude da sua verdade, da sua palavra, posso meditar na sua palavra, posso me relacionar contigo e confiar que o Senhor é aquele que governa a minha vida. O Senhor é o dono da minha vida. Eu posso depender de ti, posso ser guiada, conduzida por ti. Mas precisamos viver assim, aprender a viver assim, porque nós podemos enfrentar o que for,
porque estamos em Cristo, que nos fortalece. Então eu oro que eu e você aprendamos a estar contente em toda e qualquer situação, fixando os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que eu e você de fato possamos viver pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado durante esses 4 sábados que nós compartilhamos essas mensagens. E eu oro que você seja encorajado por Deus a mudar a sua forma de ver as coisas, de ver as situações, a ter uma outra atitude em meio à dor, a olhar para Cristo, a manter viva a sua esperança em Cristo Jesus e a verdade de que você está em Cristo e nele você pode enfrentar o que for. Tudo posso naquele que me fortalece. Mantenha seu coração vivo nessa esperança, nessa verdade. Deixe o Senhor te fortalecer, te conduzir, guiar a sua vida, porque o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador, é o nosso mestre, é aquele que nos conduz, que nos ensina, que nos consola. Veja que dádiva, amados, nós temos o Espírito Santo. Sabe, somos unidos a Cristo Jesus por meio do seu Espírito e podemos desfrutar dessa dádiva. Por isso que podemos viver contentes e sermos felizes, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos sofrimentos. Então eu quero dar um recado aí para vocês, amados. Nós encerramos aqui essas mensagens e no mês de dezembro, quem trará a mensagem para nós será a Karina. Nós teremos mensagens aí com a Karina nos 3 primeiros sábados de dezembro. E aí nós teremos uma pausa no último sábado de dezembro, que é bem no dia 25. E nos sábados de janeiro nós teremos uma pausa para realinharmos algumas coisas aí, ajustarmos algumas coisas aqui ministerialmente, né? Deus tem nos dado uma direção para investirmos um tempo maior nos ensinamentos mesmo. Então, para o ano que vem nós teremos uma disposição um pouquinho diferente aí das coisas, mas nós vamos conversando. A partir de fevereiro voltamos com os vídeos aos sábados, né? E aí a gente vai passar certinho como que vai funcionar as questões dos nossos estudos. Teremos mais estudos bíblicos para o ano que vem. Então, eu oro mesmo aí que você receba as verdades da palavra de Deus e agora em dezembro você receba as verdades através da vida da Karina, né? Guarda aí teu coração e abre o teu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para ministrar o nosso coração, usando a vida da Karina. Ela é bem prática, ela traz um ensinamento bem prático, com muitos exemplos, e ela tem um viés muito profético, né? Então, às vezes eu falo para ela, ô louco, essa aí foi forte, hein? Que ela fala mesmo, né? Para nos alinhar mesmo, para trazer verdades que nós precisamos colocar em prática. Colocar em prática as verdades da palavra de Deus. Então abre teu coração, prepara aí teu coração que serão mensagens para nos edificar ainda mais, para nos alinhar ainda mais às verdades de Deus, para que a gente possa colocar em prática toda essa vida santa, justa, reta que nós recebemos do Senhor, coisas práticas. Ela trará algumas mensagens aí que são coisas práticas do nosso dia a dia, que às vezes nós não sabemos lidar direito, não sei, né? E ela vai trazer de uma maneira bem clara aí, com uma clareza para nós compreendermos. Então abre teu coração, serão 3 sábados de dezembro, né? Os primeiros 3 sábados ela trará uma palavra aí para nós, que eu tenho certeza que vai edificar sua vida, que vai ser bênção para você. E daí em fevereiro eu volto com as mensagens aos sábados, e em fevereiro nós explicaremos aí, daí no primeiro sábado de fevereiro, explicamos certinho como que vai funcionar o restante do ano, que nós teremos alguns estudos. O intuito é que nós nos aprofundemos cada vez mais na palavra de Deus. Então, nosso propósito aí para o ano que vem, a partir de abril do ano que vem, é que nós tenhamos estudos
todas as terças-feiras à noite. Né? Ultimamente durante esse ano, nós fizemos um estudo que foi toda terça-feira, que foi o estudo Novo Nascimento. E depois que terminou esse estudo, nós tivemos estudos apenas na última terça-feira de cada mês. Então, para o ano que vem, nós estamos nos organizando aí, preparando, se assim for a vontade do Senhor, que nós façamos estudos todas as terças-feiras às 19h30. Falando em estudo, agora na terça, dia 30, nós teremos o nosso último estudo do ano, porque na última terça de dezembro nós também não teremos. Voltaremos daí com os estudos em abril, né? Daí será toda terça-feira. Então nós teremos o último estudo agora em dia 30 de novembro, às 19h30. Tá? Eu aguardo você. O tema do nosso estudo será perseverança, até que Cristo seja formado em nós. O intuito é que nós vivamos e manifestemos a vida de Cristo que foi depositada em nós, né? Então vai ser um estudo bem bacana, vai ter a parte escrita, a ministração aqui pelo YouTube, e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então, em fevereiro, nós voltamos com os vídeos aos sábados, comigo, né? Porque agora em dezembro tem com a Karina aí. Mas de fevereiro eu tô falando porque daí no primeiro sábado de fevereiro nós vamos trazer a explicação certinha de como será o nosso cronograma aí do Ministério Vida, tá? Os estudos que teremos, os devocionais, as mensagens. E só uma coisa, os minutos de vida que são os devocionais em áudio, eles permanecerão, tá? Nós vamos fazer algumas estruturações a respeito dos devocionais escritos, porque nós temos devocionais escritos e devocionais em áudio todos os dias, e isso toma bastante tempo nosso, né? E aí estamos tendo uma direção de Deus em manter só um, e temos compreendido da parte do Senhor de manter o devocional em áudio. Então nós vamos manter o devocional em áudio e dedicar tempo para desenvolvermos os estudos bíblicos, que serão os estudos de terça-feira. Mas os minutos de vida continuarão. E até o dia 28 de janeiro nós estamos com os nossos 120 dias para mudar sua vida. Continua normal nos 120 dias o devocional escrito, o devocional em áudio e a leitura bíblica. Né? Esse é um projeto à parte que nós estamos fazendo, que terminaremos aí no final de janeiro. Tá bom, amados? Mas em fevereiro, aí finalzinho de janeiro, início de fevereiro, nós trazemos certinho o nosso cronograma para você que nos acompanha, que gosta de ter o nosso material, né, para você acompanhar, saber como serão os estudos, quais serão os estudos, quando estará disponível, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Continuamos nos Minutos de Vida. Todos os dias aí vocês me ouvem pela manhã. Continuamos aí, então, nos 120 dias. E agora, em dezembro, assistam, participem aí das mensagens com a Karina. Tá? Os primeiros 3 sábados de dezembro teremos com a Karina. Em janeiro teremos uma pausa nos vídeos, mas os devocionais dos 120 dias continuam normalmente. E aí em fevereiro eu volto aqui nos vídeos aos sábados com você, tá bom? Um grande abraço, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida, que você receba a plenitude da verdade de Deus e que você possa viver contente em toda e qualquer circunstância, porque nós podemos enfrentar o que for estando em Cristo, que nos fortalece. Grande abraço.